Dia 15 de novembro temos o UFC 322 e na luta principal temos Islam Makhachev contra Jack Della Maddalena. Eu fiz um vídeo aqui recentemente falando já o meu palpite, né, para essa luta ali de forma preliminar e algumas pessoas concordaram e algumas não, obviamente. As bolsas acho que não vão concordar muito comigo, porque pelo que eu vi o Makhachev já tá bem favorito, mas eu fui de Jack Della Maddalena e eu pontuei algumas questões ali do porquê eu acho isso e agora saiu uma notícia de uma entrevista do treinador do Jack Della Maddalena falando a opinião dele e, coincidentemente, bate alguns pontos que foi justamente o que eu usei de argumento. Não quer dizer, obviamente, que eu tô certo, nem ele, mas eu quero trazer aqui a declaração dele para ver se vocês concordam. Tá? Então vamos lá, basicamente o que está escrito na notícia, né, começando aqui pelo nome do treinador do Jack Maddalena, que é o Ben Vickers, ele falou isso aqui, ó: eu simplesmente não acho que o Islam tenha o queixo do Belal Muhammad. Eu concordo. Tá? Eu falei isso, né, no vídeo, não comparando um com o outro, mas falando que não achava que a absorção de golpe dele seria talvez a ideal para subir de peso, né? A gente vai descobrir, lógico, né? Aí ele continua: sabemos com certeza que se o Jack acertar alguém no queixo, ele pode cair. Então, pode acontecer no primeiro minuto, mas pode acontecer no 24º minuto, pode acontecer no terceiro round. O Jack gosta de lutas longas, ele gosta de estar lá, mas obviamente não estamos sendo pagos por horas extras. Faz sentido, né? E aí ele continua: então, se a oportunidade surgir, ficaremos felizes em aproveitá-la. Mas o cardio do Jack, como vimos, o Belal tem reputação de ser o melhor cardio do UFC e o Jack o superou em cardio. Bom, o Belal Muhammad tinha, né, esse aspecto aí, né, da gente colocar talvez ele como o maior cardio do UFC, só que o Merab chegou ali, começou a rivalizar e talvez até superar, mas de fato, né, a galera esqueceu um pouco do Belal Muhammad, mas o Belal Muhammad tinha sim, para muita gente, às vezes pode até ter ainda, o melhor cardio. E o Jack Della Maddalena, né, realmente fez frente com isso. E foi o que eu falei do Makhachev. Eu não acho que ele tem o super cardio ali, como o Khabib tinha, como o Merab tem, como o Belal Muhammad tem. E como o Jack Della Maddalena talvez tenha mostrado nessa luta, mas ainda não vou dar esse crédito para ele também. Não acho que ele é o super gás, não. Mas eu acho que sim, o Makhachev cansa um pouco, né? A gente, de novo, não sabe na subida de peso, né? Mas, geralmente, né, não é que ele tem um cardio ruim, vamos pontuar direito, não tô falando isso, ele tem um cardio bom, sim, mas não tem um cardio excepcional como o Belal Muhammad, como o Merab, como o Khabib tinha, como, enfim, entre outros nomes, tá? E aqui o cara continua falando, né? O Belal estava mais cansado que o Jack no final da luta. O cardio do Jack é excepcional, a força dele é excepcional. Eu gosto da luta, de verdade. Bom, então basicamente essas foram as declarações do treinador do Jack Della Maddalena, pontuando principalmente duas características. Uma é o queixo, a absorção, né, que talvez o Islam Makhachev não tenha queixo suficiente para o Jack Della Maddalena, que é um cara explosivo, realmente muito perigoso, técnico, rápido, e pontuando também o cardio, fazendo uma comparação, né, com o Belal Muhammad. De novo, ele não diz que o Islam Makhachev não tem cardio, não. Ele está comparando com um cara que é muito fora da curva, que é o Belal Muhammad, tá? Aqui ainda ele poderia pontuar, né, as defesas que o Jack Della Maddalena fez, né, porque o Belal Muhammad tentou algumas quedas sem sucesso e tal, mas eu acho que ele nem pontuou isso, porque de fato o Belal Muhammad, na estratégia, na minha opinião, deu uma vacilada e talvez ele saiba disso, então ele nem pontuou essa questão. Mas é o que eu falei no meu vídeo quando confirmou a luta, né? Eu dei meu palpite ali, logo de cara que saiu a notícia, e pontuei o porquê que eu acho que o Makhachev poderia ser pouco azarão. Eu nem acho que é muito, tá? Eu acho que é um pelinho de nada ali. Mas na minha opinião, por isso que eu dou meu palpite para o Jack Della Maddalena, principalmente também por conta das dúvidas da subida de peso, né? É uma somatória de tudo isso. Mas aqui o cara pontuou exatamente os dois aspectos, que é o gás para 25 minutos, com um cara mais forte, categoria de cima e tal, e a absorção de golpe, com um cara rápido, preciso, com poder de nocaute, tá? Então, eu vou reiterar aqui o que eu falei no outro vídeo. O meu palpite, por pouquíssimo, ficou para o Jack Della Maddalena, tentando ser um pouco mais conservador, já que é a categoria de peso dele, porém, eu não acho loucura que as pessoas e que as bolsas coloquem o Makhachev como favorito. Talvez o que eu não concorde é com a proporção que eu andei vendo aí das bolsas, tá? Tá meio que tipo 70-30, 65, então tá um pouco alta demais, tá? Mesmo se eu fosse dar palpite para o Makhachev, eu não colocaria muito mais que 60% não. Tá? Talvez eu colocasse 55-45, então eu de fato não acho que é uma luta tranquila, tá? Nem para um lado, nem para o outro. Então, eu acho que o principal aqui é
A luta, na minha visão, é mais equilibrada. Pode acontecer qualquer coisa, né? Pode acontecer do Islam subir ali, o Jack Della Maddalena, um baita punch, pum, nocauteando no primeiro round, pode acontecer. Ou pode o Makhachev realmente derrubar no primeiro round, controlar e finalizar, tá? É óbvio, né? Tem que deixar isso claro aqui, tudo pode acontecer, é luta e essa é a graça desse esporte. Mas, meu palpite aqui realmente vai ser pro Jack Della Maddalena por nada, concordando com o treinador do Jack Della Maddalena nos pontos que ele colocou, né? Porque, realmente, o Belal Muhammad de gás só rivaliza ali com o Merab e não foi suficiente, né? E a questão de queixo também, ele tem um baita queixo e também acabou perdendo a luta. Então, não vai ser fácil para o Makhachev, né? E olha que eu já apontei várias vezes que eu acho o Makhachev talvez o número 1 peso por peso, mas para vocês verem como faz diferença subidas e descidas de categoria. E de novo, é só meu palpite, pode ser que ele realmente vença, né? E aí se consolide ali como o melhor. Ainda mais se depois vencer o Topuria, enfim, vai saber, né? Vamos ficar de olho. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui. Você concorda com esses dois pontos aqui que o treinador e eu abordei no outro vídeo? Ou não? Você acha que o Makhachev vai ter gás de sobra, vai ter queixo de sobra e vai vencer aí de boa o Jack Della Maddalena? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!